Fala pessoal, vi mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo eu tenho certeza que você vai gostar porque é onde a gente vai trazer aqui uma técnica nova, técnica de degradê bem diferente aí do que a gente tem trazido e fica aí ligado que a gente vai mostrar passo a passo desse corte aí. Vocês viram como é que tava e viram como ficou ali com os risquinhos nas laterais, corte do dia a dia, mas que sustenta a sua barbearia, valeu? Bora para cima então começar esse corte. Bom, primeiramente a gente começa ali fazendo a limpeza com a nossa máquina 2. Máquina número 2, trabalhando ali em volta da cabeça todinha, deixando ali a nossa marcação bem legal. Ó, muito importante uma coisa, quando é um cabelo que o cliente fez nevou e tal, e no caso aí já tava, o cabelo já tá amarelo, e a base dele tá escura, então é muito importante a assimetria desse corte, deixar ali o tom amarelo com o tom escuro ali bem definido, não pode vacilar nessa situação. No caso do nosso cliente, ele tem um osso parietal bem alto, ou seja, aquele ponto de equilíbrio na lateral, e a gente consegue fazer um degradê mid fade bem alto, ou quase high fade ali mesmo. Show? Bom, passei minha máquina 2, limpei bem limpinho, passei uma vez, vim refazendo e trabalhando sempre essa simetria desse corte, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí, quero te convidar para você se inscrever no canal, postando conteúdo aqui direto. E se você sempre assiste os vídeos e não é inscrito, te convido a inscrever. E se você está chegando agora, se inscreve que este canal tem trazido aqui muito conteúdo do dia a dia bem legal. Bom, uma dica que eu dou para vocês quando vocês for fazer algum corte, que você for fazer algum tipo de desenho ou freestyle, qualquer coisa nesse sentido, ou até mesmo apenas um risquinho, como eu estou fazendo aí, não faça o disfarçado primeiro para depois trabalhar o risquinho. Já faça ele de uma vez, já dê ali pelo menos um encaminhamento, depois se dá mais alguns retoques e já na máquina 2 mesmo e depois você já continua o seu degradê. Por quê? Porque assim você consegue dar ali um tom mais escuro, você consegue controlar a cor do seu dos seus riscos ali, do seu degradê. Por quê? Dessa forma, quando você faz o degradê, você consegue preservar aquele cabelinho mais escuro ali e ir preservando e dando o destaque à lista. Se você fizer depois, pode ser que o degradê fique um pouco mais alto ali e na hora que você for fazer a lista não dá o destaque que você quer. E muitas vezes você apela para tinta, etc. Tal. Então uma dica legal é essa aí, beleza? Então esse degradê a gente vai começar o quê? Primeiro com pente 1 alto, fora a fora eu venho trabalhando com pente 1 alto. Passei a máquina 2, agora eu venho com pente 1 alto e vem com pente 1 alto no movimento em C, já tirando aquela diferença, ó. Tirei o movimento com o movimento em C, eu fiz o 1 alto ali, trabalhei, agora eu venho com a 1 baixa na parte de baixo e vou trabalhando toda aquela região com a 1 e com a 1 alto e observa como eu já consigo deixar definido ali o degradê nessa lateral, gente. É muito fácil e muito rápido. Uma das razões para esse degradê ser mais fácil também é devido ao nevô ali que nos permite ali dar uma, é, digamos assim, uma norteada exatamente naquilo que a gente vai fazer na questão do degradê, beleza? Outra dica legal é que quando o cliente é uma criança, eu gosto de trabalhar o degradê sempre de cima para baixo, porque ali eu consigo manter o controle do cliente e assim eu venho trabalhando sem aquela marcação pesada, eu ganho um tempo e eu acelero bastante o processo. Beleza? Ó, trabalhei, você viu que eu trabalhei com a 1, a 2 e a 1, já está praticamente pronta aquela parte, depois eu vou dar um polimento. E agora eu venho com o pente 05, trabalhando detalhadamente dos detalhes cada região ali. Olha só, o pente 05, ou seja, o pente meio, eu venho trabalhando ali ó, os pontinhos, já pontilhando, e eu venho sempre me preocupando com o degradê de cima para baixo, tá? E ali vou dar alguns ajustes ainda no final, na parte ali da junção, mas eu já vou trabalhando ali aquela parte cinza ali para deixar bem definido por toda a região, beleza? Então eu vou seguindo, pente meio alto, pente meio baixo e vou prosseguindo e observa, gente, como é rápido esse degradê. Por mais que esse vídeo esteja um pouquinho acelerado, mas você pode observar o quanto ele é rápido.
Dica também legal, para eu sempre falo isso, é que quando você está fazendo um degradê no seu dia a dia, você quer fazer ele mais rápido, não faça somente de um lado para fazer o restante, já vem fazendo tudo, porque assim você evita a troca de pente e etc, etc tal, beleza? E olha só como a gente já tem bem definido e a gente vai agora raspar com a máquina zero na parte de baixo e vai vindo com a zero intermediária, tirando somente aqueles detalhezinhos ali, ó, zero alta, dando uns pequenos toques, fazendo um polimento e olha como já tá ficando esse fade para o dia a dia. Gente, é um fadezinho padrão para dia a dia, mas que tem muita saída na barbearia. Se tratando de um cabelo de criança, então é importante, ó, eu trabalho ali, ó, e agora eu venho trabalho com a zero baixa, depois eu venho com a zero intermediária e conecto com o pente 05, deixando ali a conexão perfeita, sem aquela marcação pesada da zero. Vocês observaram isso? Que a marcação pesada da zero tem atrapalhado muitos barbeiros iniciantes a desenvolver o mais rápido possível. Então, ou seja, trabalhe sem a marcação da zero. Como é que eu faço isso, Deito? No nosso método, nosso curso Barbeiro, Formação Barbeiro, aliás, Barbeiro Raiz, nosso curso Barbeiro Raiz online, que o link está na nossa descrição desse vídeo. Eu ensino passo a passo de como você fazer um fade sem a marcação da zero e isso vai te dar muito mais agilidade no seu dia a dia. Então corre lá, aproveita. Além de fade, como conectar, como fazer o polimento desse degradê, que é muito importante, aquele controlar a parte cinza, como fazer corte todo na tesoura, pente corrido, barba raspada, barba parada, ou seja, tudo que você precisa para a barbearia do dia a dia. Você que é barbeiro e está iniciando, você é barbeiro que já tem experiência, mas ainda tem dificuldade com a série de corte, barbas e etc tal. Então corre lá, aproveita a oportunidade, o nosso curso está muito, muito top para você. Vocês viram aí que eu trabalhei com a zero, depois eu venho agora com a maquininha de acabamento, só dando alguns toquezinhos na região do pezinho. E assim eu deixo ainda mais limpinho essa região. E olha como é que o fade já ficou bonito. Agora eu venho ali fazendo a limpezinha, padrão também, gente. Lembrando que é padrão. E olha só como ficou esse risquinho. Ele já ficou bem destacado. Vocês gostaram? Pois é. Esses risquinhos ficaram bem destacados porque eu não fiz como eu falei com vocês. Eu não fiz o degradê, depois eu fiz o risco. Eu já passei a máquina 2, fiz a limpeza e já vim, fiz o risco que eu queria. Depois eu só trabalhei os detalhes da listinha no final do fade. Isso facilita, gente, isso dá um freestyle mais destacado. Ó. Parece que eu usei tinta nesse freestyle para ele deixar mais fechado. Olha, eu não sou especialista em desenho e tal, eu faço ali só o básico da barbearia do dia a dia, inclusive aconselho você não focar muito nessa questão, porque a barbearia do dia a dia, 9 a cada 10 pessoas vão chegar pedindo cortes padrão para o dia a dia. E então você precisa encher a sua agenda, dominar as técnicas que funcionam para o seu dia a dia. Não adianta você tentar fazer desenhos, cortes artísticos, cortes que promovem, mas esquecer da barbearia real, da barbearia do dia a dia, do pente corrido, da fazer barba raspada, que é uma coisa que a juventude não sabe fazer. Então, tudo isso está no nosso link aí na descrição. Corre lá e aproveita. Valeu? Então, agora o que eu estou fazendo? Fazendo a conexão topo e lateral para depois a gente cortar o topo. O topo a gente vai cortar ali no pente corrido. Valeu? A gente vai trabalhar ali o pente corrido no topo. Então, a gente tá deixando ali essa parte para a gente fazer com o cabelo molhado. Nessa parte da conexão, a gente já está fazendo com o cabelo seco, porque aí eu consigo visualizar, eu consigo controlar a cor ali do branco com o cinza e assim dá uma simetria legal para todo esse cabelo. Beleza? Está gostando do vídeo? Já deu show aquele likezão aí? Deixa o likezão, comenta, ajuda a divulgar, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus colegas, no grupo do WhatsApp da família, compartilha esse conteúdo, porque eu tenho certeza que ele vai alcançar ainda mais pessoas. Pessoal, o algoritmo do YouTube, do Instagram, os algoritmos sempre trabalham com audiência, ou seja, ele sempre quer que você
entregue um conteúdo que ele consiga atrair máximo de pessoas para dentro do conteúdo. Então, ele entende o seguinte: se você compartilhar, se esse vídeo está sendo muito compartilhado, esse vídeo é relevante e esse vídeo vai viralizar, vai para mais pessoas. Então, eu consigo alcançar mais pessoas. Se você está sendo abençoado por esse canal, se você já segue nós aí e, cara, uma forma de pagar, ou seja, uma forma de retribuir tudo aquilo que você recebeu já de benefício por estar nesse canal, é compartilhar, comentar e ajudar a divulgar esse conteúdo, valeu? Então, eu te conto com vocês, tamo junto e é nóis. Bom, partindo agora para o topo, eu vou para o nosso pente corrido. Já fiz a conexão na lateral, deixei bem assimétrico. Agora a gente vai fazer o pente corrido. Eu molhei esse cabelo, massageei. E agora a gente vai trabalhar ali no pente corrido. E observa que eu estou trabalhando mecha a mecha e elevação. Normalmente eu trabalho só mecha a mecha, mas como é um cabelo que está curtinho, eu estou trabalhando 2, 3 tesouradas na elevação e já ajeito o pente de novo. Essa é uma forma de fazer o pente corrido que vai dar ali mais assertividade nesse cabelo. Ah, por que você está fazendo no pente corrido ou não na máquina ou não mesmo no dedo ali esse cabelo? Observa a altura que esse cabelo está. Está bem curto. Então, um cabelo tão curto como esse, se o pai pede para você cortar bem baixinho, não há outra opção a não ser cortar no pente corrido. Então, o pente corrido é fundamental nessa questão. Então, eu sempre tenho falado isso, eu trago essa marca aí no nosso canal, no meu Instagram, a respeito do pente corrido. Por quê? Porque ele é a solução para vários problemas seu da barbearia. Se você não domina essa técnica, clica no link na descrição do nosso vídeo aí e corra lá que vai ter uma aula topzera lá para você aprender de uma vez por toda essa técnica. Não tem como você não aprender no nosso curso Barbeiro Raiz Online. Valeu? Ó, partindo, fiz o pente corrido, agora eu venho o quê? Outro segredinho aí. O pente corrido sempre vai deixar alguns marquinhos, alguns detalhezinhos. Então eu venho com a tesoura dentada, né? Trabalhando uma texturização no topo, tá? Opa! Então, partindo aí da texturização do topo, eu consigo ali espalhar melhor todo esse encaixe. Eu consigo dar uma textura legal, mais leve. Então, finalizando aí, agora a gente penteia, a gente vai secar esse cabelo e vai mostrar para vocês como ficou esse corte de cabelo finalizado. Vocês podem observar, gente, que é um corte simplificado, sim, mas observou que há algumas particularidades nele e que não é à toa que o nosso cliente está lá sempre, de 15 em 15 dias, cortando o cabelo. O pai leva para sempre ajeitar esse cabelo, porque por mais que ele seja pequeno, por mais que ele seja um cabelinho mais simples, ele é bem complexo, tem rodemoinho na testa e uma série de coisas, e isso requer certa habilidade para você deixar o cabelo bem alinhadinho. Então, cortar o cabelo, gente, não é só degradê, gente. A parte do topo ela é fundamental. Eu vejo muitos jovens desprezando essa questão. Fazem um degradê muito legal, fazem um corte muito legal, mas a parte do topo fica desprezada. E olha só o resultado, gente. Resultado padrão, resultado para dia a dia, mas é um resultado que promove, um resultado que vai ser bem legal aí para sua barbearia de dia a dia, um freestylezinho na lateral. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Espero que você que ainda tem dificuldade de cortar cabelos como esse, o nosso curso Barbeiro Raiz, você vai aprender do absoluto zero. Se você já está avançado, também vai servir para você, porque ele tem muito conteúdo avançado e eu tenho certeza que vai destravar de uma vez por toda uma série de técnicas da barbearia do dia a dia por apenas, olha só, de 697 por apenas R$ 197. Valeu? Então, se você quiser, o link está na descrição desse vídeo. Também fixar nos comentários aí. Corra lá e aproveita, se Deus quiser. Tamo junto, te espero lá. Valeu!